Rose Miriam de Mateu, mãe dos 3 filhos do apresentador Gugu Liberato, não teve direito à herança do comunicador, mas não ficou desamparada. Ela recebe uma pensão mensal de US$ 10.000, o equivalente a cerca de R$ 48.000, conforme a cotação atual. Essa quantia foi determinada pela Justiça após a morte de Gugu. Além da pensão, Gugu deixou para Rose uma mansão avaliada em R$ 6 milhões, localizada em Alphaville, na Grande São Paulo. A propriedade possui 1.020 metros quadrados e é considerada luxuosa. Em 2022, o advogado de Rose Miriam informou que ela transferiu a propriedade para os filhos. A mansão foi presenteada por Gugu a Rose Miriam em fevereiro de 2012, enquanto ele ainda estava vivo. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, por meio da ministra Nancy Andrighi, validou o testamento deixado por Gugu Liberato. Esse documento, datado de 2011, não reconhece Rose Miriam de Mateu como herdeira, apesar de ela ter buscado comprovar, nos últimos 3 anos, uma união estável com o apresentador. De acordo com a vontade expressa por Gugu, que faleceu em novembro de 2019, seus 3 filhos, João Augusto, de 21 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 19, receberão 75% da herança deixada por ele. Os outros 25% serão divididos entre os 5 sobrinhos de Gugu. 3 deles são filhos de Amândio Liberato, de 70 anos, irmão mais velho do apresentador, enquanto os outros 2 são filhos de Aparecida Liberato, a curadora do espólio. Essa decisão foi tomada após a equipe jurídica de Rose Miriam entrar com um recurso no STJ solicitando a revisão do testamento e a divisão da herança de Gugu, que é estimada em R$ 1 bilhão. A defesa de Rose Miriam esclareceu que a decisão do STJ não discute a validade do testamento, mas sim a redução testamentária para proteger a parte legítima dos filhos. Foi enfatizado que Rose Miriam não está envolvida nesse processo. E o advogado Nelson Williams representa apenas Marina e Sofia. Portanto, não se deve confundir essa decisão do STJ com o processo de reconhecimento da união estável movido pela viúva Rose Miriam. Em um comunicado divulgado, o advogado Nelson Williams, que representa as filhas de Gugu Liberato na disputa judicial pelos bens, afirmou que respeita a decisão da terceira turma do STJ, mas irá recorrer. Ele argumentou que os ministros reverteram a decisão correta do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia reduzido a disposição testamentária para que o testamento de Gugu respeitasse a lei e a jurisprudência do próprio STJ. Segundo a legislação brasileira, o testador deve preservar metade de seu patrimônio para a parte legítima e só pode dispor da outra metade, parte disponível, por meio do testamento. O advogado argumenta que a decisão do STJ vai contra a disposição expressa da legislação e até mesmo a jurisprudência da própria Corte, representando uma quebra de um preceito de ordem pública e trazendo insegurança jurídica ao ordenamento brasileiro. Ele ressalta que, se a intenção de Gugu fosse deixar 25% do total, ele teria testado 50% da parte disponível para os sobrinhos, em vez de 25%. O comunicado também enfatiza que o processo de reconhecimento da união estável movido pela viúva Rose Miriam continua em andamento, sem ser afetado pela decisão do STJ. Essa é a situação atual em relação à herança de Gugu Liberato e à pensão e mansão fornecidas a Rose Miriam. A disputa continua a ser travada nos tribunais, enquanto as partes envolvidas buscam uma resolução adequada para a divisão dos bens deixados pelo apresentador. Atualmente, a disputa pela herança de Gugu Liberato continua sendo um processo em andamento nos tribunais. Rose Miriam e sua equipe jurídica têm buscado provar a existência de uma união estável com o apresentador, a fim de reivindicar sua parte na herança. Enquanto isso, Rose Miriam continua recebendo a pensão mensal de US$ 10.000, o que lhe proporciona algum suporte financeiro. Além disso, a mansão avaliada em R$ 6 milhões, que foi transferida para os filhos de Rose Miriam, também representa um patrimônio significativo. Por outro lado, os filhos de Gugu Liberato, João Augusto, Marina e Sofia, juntamente com os sobrinhos do apresentador, estão atualmente destinatários da maior parte da herança, de acordo com o testamento validado pelo STJ. Essa decisão tem sido objeto de contestação por parte da defesa das filhas de Gugu, que busca reverter a redução testamentária e garantir sua parte legítima na herança.
Enquanto a batalha judicial prossegue, é importante ressaltar que os desdobramentos e o desfecho desse caso ainda são incertos. O resultado dependerá das decisões judiciais, das provas apresentadas e da interpretação das leis aplicáveis. Esse caso tem gerado grande repercussão na mídia e despertado debates sobre a importância de planejamento sucessório adequado e claras definições legais em casos de união estável e herança. À medida que o processo se desenrola, mais detalhes surgirão e poderão influenciar o resultado final. Enquanto as partes envolvidas continuam lutando por seus direitos, cabe aos tribunais tomar uma decisão justa e equitativa, levando em consideração todos os aspectos legais e os interesses das partes envolvidas. A resolução desse caso terá implicações significativas não apenas para os indivíduos envolvidos, mas também para o sistema legal brasileiro como um todo. À medida que o caso da herança de Gugu Liberato prossegue, é importante destacar que a disputa vai além dos aspectos financeiros e patrimoniais. Envolve também questões emocionais e familiares complexas, uma vez que Rose Miriam é a mãe dos filhos de Gugu e busca ter sua união estável reconhecida. Essa batalha legal levanta discussões sobre a importância do reconhecimento de relações não matrimoniais perante a lei e da proteção dos direitos de parceiros e parceiras de longo prazo. A legislação brasileira tem passado por transformações para se adequar às novas configurações familiares e garantir direitos igualitários, mas casos como esse evidenciam que ainda há desafios a serem superados. Além disso, a disputa pela herança de Gugu Liberato chama a atenção para a importância do planejamento sucessório adequado. A elaboração de um testamento claro e abrangente pode ajudar a evitar conflitos futuros, assegurando que os desejos do falecido sejam cumpridos de forma transparente. Enquanto o desfecho dessa disputa permanece incerto, é essencial que todos os envolvidos tenham seus direitos e interesses devidamente considerados. A resolução desse caso não apenas terá impacto direto nas partes envolvidas, mas também servirá como referência para futuros casos similares. À medida que o processo continua, é fundamental que a justiça seja buscada de forma imparcial e que os direitos de todas as partes sejam respeitados. A esperança é que, ao final, seja encontrada uma solução justa e equilibrada, levando em consideração não apenas os aspectos legais, mas também o bem-estar e o interesse de todos os envolvidos, especialmente os filhos de Gugu Liberato. À medida que o caso da herança de Gugu Liberato se desenrola, a atenção do público e da mídia continua voltada para os desdobramentos legais e emocionais dessa disputa complexa. É compreensível que as partes envolvidas estejam buscando proteger seus interesses e garantir que a justiça seja feita, enquanto o processo judicial segue seu curso. É importante lembrar que a resolução desse caso terá consequências significativas não apenas para os indivíduos diretamente envolvidos, mas também para o sistema jurídico como um todo. Pode ajudar a estabelecer precedentes legais importantes e influenciar futuros casos relacionados à união estável, sucessão e direitos de herança. Além disso, o caso Gugu Liberato destaca a importância de um diálogo aberto e respeitoso entre as partes, especialmente quando questões familiares estão envolvidas. É fundamental buscar soluções que considerem não apenas os aspectos financeiros e patrimoniais, mas também o bem-estar emocional e a estabilidade